igreja. Então vamos dar prosseguimento. Antes de fazermos a leitura, vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, peça ao Senhor para ministrar na sua vida essa noite. Pai, queremos render graças ao Senhor, Pai. Só o Senhor pode fazer o nosso coração ser um coração rendido ao Senhor, e só o Senhor pode fazer com que os nossos lábios proclamem o quanto o Senhor é bom. Ó Deus, nós queremos de forma verdadeira guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Ó Deus, faça isso por nós essa noite. Ministra no nosso coração toda a sua verdade, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva. Trabalha na nossa vida hoje. Ó Deus, que a nossa mente e o nosso coração esteja aqui, não em outro lugar, mas aqui. E que o nosso coração esteja desmanchando diante do Senhor. Porque, Deus, a mesma palavra que quebranta, que amolece, que ensina, que faz render ao Senhor, é a mesma que faz um coração endurecer. Mas eu quero clamar ao Senhor, que o poder da graça e a misericórdia do Senhor seja sobre as nossas vidas essa noite, e o nosso coração não venha endurecer, mas sim quebrantar diante de Ti, Pai. Ministra em nós, queremos ouvir o Senhor falar conosco essa noite, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Romanos 5, versículo 1 e 2. Romanos 5. Então vamos lá, queridos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos aprender desta palavra. Abre o nosso entendimento, derrama sobre nós Espírito Santo de revelação, para que possamos entender esta maravilhosa palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, a tradução NVT e a tradução King James atualizada, ela não começa esse versículo como a minha aqui, NVI. A minha NVI começa assim: tendo sido, pois. Já eu estava pesquisando outras traduções e eu vi a NVT, a King James, começando assim: portanto. E eu falei, não, que curioso. E é curioso por quê? Porque o portanto, nessas traduções, é uma conjunção conclusiva. Paulo conclui o que ele falou no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Aí ele chega no 5 e começa nessas traduções dizendo assim, ó, portanto, agora que eu já expliquei tudo para vocês a respeito da justificação, eu agora quero dizer qual o proveito dela. E ele começa falando assim, que o primeiro proveito da justificação é a paz com Deus. Pela fé em Jesus Cristo. E ele fala assim, olha, tem mais, você tem acesso ao Pai. E tem mais, você está firme na esperança da vinda de Jesus. Enquanto louvamos aqui, eu fiquei falando com Deus, Deus, que maravilhoso será no dia ouvir de Jesus dizendo, vinde, benditos do meu Pai. E a minha oração é, Senhor, não há vida longe de Ti. Então, que eu possa ouvir, que nós possamos ouvir, vinde, benditos do meu Pai. O próprio Jesus guarda a nossa salvação. Ele está nos santificando para esse glorioso dia. Amém? Então, de acordo com essas traduções, que dizem assim, portanto,
Eu gostaria de ler o versículo 25. É o capítulo 4 e o versículo 25. Antes de começar o capítulo 5, né? Nós vamos ler aqui. Só subir o seu olhar na minha Bíblia, né? Aqui fala assim, olha, capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aí fica muito bem entendido ele começar assim, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Né? Ele começa, então, explicando o que ele findou lá. Porque a justificação é a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu gostaria, então, que nós falássemos um pouco sobre justificação. A começar, o que significa justificação? A palavra justificação, ela significa declarar justo. Ela é um termo legal, é um veredito final de um julgamento, de um tribunal. Esse tribunal é o tribunal do céu. E nós fomos nesse tribunal do céu, onde Deus é o nosso justo juiz, fomos declarados justos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo para a gente entender um pouquinho. Imagine uma situação, então, de um julgamento. Vamos imaginar as má notícias, a gente está vendo o tempo todo na televisão. Então, o que eu vou falar aqui, vocês já ouviram várias vezes na televisão. Uma pessoa entra numa casa, e ali ele entra, ele bate nos moradores, ele estupra, ele violenta, ele rouba e ele foge. A gente não está vendo isso muito? Então, entrou, matou, estuprou, roubou. Cometeu assassinato, cometeu ali o abuso sexual e fugiu dali. Roubou o que tinha na casa. Esse bandido, esse ladrão, ele foi pego. Conseguiram pegar ele. Pegaram e levaram ele ao tribunal. Ele é o quê, gente? Culpado. Isso chegou diante do juiz provas de que esse homem cometeu esse crime, cometeu esses delitos. Então, já que ele cometeu esses crimes, cometeu esses delitos, ele deve pagar pelo que ele fez. E nós clamamos por justiça, não é? Quando a gente fica sabendo de uma coisa dessa, o que a gente fala? Ele tem que pagar pelo que ele fez. Só que esse juiz não condena esse criminoso. Se esse juiz não condena esse criminoso, o crime cometido foi pago? Não. O crime cometido, ele está o quê? Impune. O cara entrou, roubou, matou, fugiu, foi pego, mas ele foi considerado inocente. Ele é inocente? Não. E o juiz ainda deveria dar uma sentença para ele. A sentença é morte. Mas o juiz não deu essa sentença para ele. Então, esse crime ficou impune. Mas todos clamando por justiça. Quando o juiz iria condenar este homem, o irmão dele chegou e falou assim, não, eu vou morrer no lugar dele. Um irmão inocente, que ficou sabendo que o irmão dele tinha cometido todos esses crimes, falou assim, eu morro no lugar do meu irmão. E esse irmão inocente morreu no lugar do criminoso. E aí? O crime cometido, de acordo com a justiça, foi pago? Sim. Aquele que cometeu o crime continua livre. Mas ele não é inocente. Ele cometeu os crimes. Mas o crime
no qual teve roubo, teve estupro, teve assassinato, foi pago através do irmão dele, que era inocente, e que chegou e falou assim, olha, verdadeiramente, alguém tem que pagar por esses crimes que foram cometidos. Mas eu entro no lugar do meu irmão e morro no lugar dele. Os crimes foram pagos, justiça feita. Não foi do jeito que queríamos, porque nós queríamos que quem pagasse pelo crime foi quem entrou lá na casa, matou, roubou, destruiu. Mas não foi bem assim. Isso aconteceu com a gente. Nós estávamos presos no pecado. Nós éramos inimigos de Deus, contra a verdade. Vivíamos em rebeldia. Éramos fracos. Jesus Cristo inocente, sem ter pecado algum. Ele se deu para morrer por nós. Ele chegou e falou assim, olha, realmente a justiça tem que ser feita. Ou todos eles morrem porque são pecadores, ou eu morro no lugar deles. Então, salvação é esse ato de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, declarando diante de Deus que nós somos justos. Não tem a ver com a inocência, continuamos pecadores. Aquele criminoso que cometeu o crime não é inocente. Um inocente morreu no lugar dele. Mas aquele crime cometido, ele não ficou sem ser justificado. Aquele crime aconteceu, era necessário uma justiça ser feita. E foi. Por um inocente. Difícil demais para a gente aceitar. Porque nós queremos assim. Se você fez, você paga. Mas com Deus é assim. Você fez, mas Jesus Cristo já pagou. Quando nós chegamos diante de Deus, existe essa sentença para nós. Declarado justo, porque Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os pecados da humanidade. Isso não tem a ver com tempo de conversão. Uma pessoa pode chegar aqui hoje e falar assim, olha, eu ouvi essa palavra, ela encheu o meu coração e eu creio em Jesus Cristo como Salvador. Ela é justificada na hora e na mesma hora começa uma regeneração nela pelo Espírito Santo de Deus. Eu, que já aceitei a Jesus há muito tempo, vou ter a mesma justificação. Então, a justificação, ela não importa o tempo. Ela é única, exclusiva, feita por Jesus Cristo. Não tem mérito algum nas nossas vidas. Não há obra nenhuma que façamos que vai dar a nós a salvação. Por isso que nem todo pecador será salvo. O pecador que será salvo é somente aquele que crê em Jesus Cristo. Aí ele tem paz com Deus. Fora isso, ele continua inimigo de Deus. Nós fomos justificados por Jesus Cristo. Deus, o justo juiz, somente um justo juiz para tornar pessoas injustas como nós, justificadas. Não teria como colocar uma outra pessoa para julgar. O próprio Deus, sendo justo, Ele é justificador das nossas vidas, através de Jesus Cristo. Não adianta. Às vezes nós queremos dar um jeitinho e fazer obras para obter a salvação. A Bíblia diz que não. Paulo fala aos judeus, não são por obras. E não é a fé que justifica a gente.
A fé é um instrumento. Deus é tão poderoso. O que ele fez? Ele deu Jesus Cristo, ele fez a obra salvadora, e Deus ainda deu fé para a gente crer que Jesus Cristo fez a obra, que ali na cruz do Calvário nos torna justificados. Então, até a fé, até essa mediante a fé, é Deus que nos dá, querido. A gente não consegue produzir ela em nós, não? Não conseguimos produzir. A fé, ela é um instrumento, é mediante a ela. Mas a justificação é a obra que Jesus Cristo fez na cruz. E ela é única. Se a gente tiver uma vida, no sentido assim, esperando que Jesus Cristo venha morrer na cruz de novo, para ser salvo, isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Por isso que nós não perdemos a salvação. Porque a salvação, ela é uma doutrina de uma obra que Jesus Cristo fez. Não tem nada que façamos, nada. Continuamos pecadores, não somos inocentes, porém o preço foi pago por Jesus Cristo. Só que nós confundimos muito com a nossa conduta de vida. A nossa conduta de vida, ela precisa ser santificada. Mas a minha conduta de vida, que está no pecado, não tem nada a ver com a obra de justificação de Jesus Cristo. Às vezes, alguém pode dizer, já que eu não perco a salvação, porque Jesus Cristo morreu na cruz, eu posso, então, aproveitar. Então, essa pessoa, ela não entendeu nada da obra de salvação. Nada. Nada. Eu acredito aqui que todo mundo já viu vídeos, cenas, filmes de Jesus crucificado. Se ao ver aquilo ali, a gente não entende que aquela obra de Jesus Cristo, salvadora, nos leva também a ter uma mudança de vida, onde você busca a santificação, você não entendeu a obra que ele fez ali na cruz. A pessoa que fala que ela entendeu a justificação e ela está salva, mas ela continua sendo inimiga de Deus, ela não entendeu a justificação e ela não está salva. Eu comecei a lição do PG dizendo assim, o quebra-gelo, você tem dúvida da sua salvação? Ao decorrer da mensagem, é importante a gente analisar isso por conta dessa situação. Porque, às vezes, a gente percebe pessoas que são cristãs, mas que vivem uma vida na libertinagem. Aí você fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali, ela é salva, né? Queridos, a vida dela, a conduta dela, as escolhas dela, não muda o que Jesus Cristo disse que ia fazer na cruz do Calvário. Ele fez. Ele chegou e falou assim, vou morrer por pelos seus pecados. No Gólgota, tinham 3 cruzes. A nossa cruz era do meio, a de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era inocente. Ele não era para estar ali. Ele não fez nada, não pecou. Ele estava ali inocente por nós. Existia uma condenação sobre nós. Mas essa condenação foi rasgada, anulada, quando Jesus morreu na cruz. E agora, a declaração que nós temos é de justos, não inocentes. Continuamos pecadores. Paulo, no primeiro versículo, ele fala assim, então, já que vocês, portanto, já que vocês entenderam que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, vocês foram justificados por essa obra de Jesus Cristo. Agora vocês têm paz com Deus. Mas o que é ter paz com Deus? A paz com Deus não é um sentimento, porque o nosso sentimento de paz, ele oscila muito. Nós temos muita paz, tem dia, quando as coisas vão muito bem. Às vezes, boas notícias, as coisas indo bem, coisas maravilhosas acontecendo, e o nosso coração cheio de paz. Mas tem vezes que essa paz diminui. Temos um motivo de turbulência, as notícias não estão tão boas assim, e nós temos aquela angústia no peito.
Então, a sensação, a paz de sentimento, ela diminuiu. Essa paz aqui, ela é uma paz de reconciliação. Antes nós estávamos em guerra com Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Ele. Não estamos mais em guerra. Os versículos mais adiante do capítulo 5, Paulo fala assim, olha, antes de Jesus morrer por vocês eram fracos, não conseguíamos salvar a nós mesmos. Vocês eram inimigos de Deus contra a verdade. Vocês eram pecadores, rebeldes, pecavam contra Deus. E Paulo ainda fala assim, olha, por uma pessoa boa, até que alguém pode morrer. Mas por uma pessoa ruim, ninguém vai morrer. Quem morreria? Por esse cara que entrou, estuprou, matou essas pessoas e roubou. Não, a gente quer que ele mesmo pague por aquilo que ele fez. Aí Paulo chega e fala assim, mas quando vocês eram assim ainda, Jesus Cristo entregou a vida dele na cruz para morrer por vocês. E vocês agora foram declarados justos e têm paz com Deus. A paz com Deus, ela está relacionada à obra salvadora de Jesus Cristo na cruz. É o fruto da justificação. Temos paz com Deus. Nós estávamos antes debaixo da ira de Deus. E o que é a ira de Deus? A ira de Deus é uma santa repulsa, aversão de Deus ao pecado. É uma santa repulsa, aversão de Deus contra a conspiração da sua santidade. Nós estamos vivendo, eu tenho essa mania de falar, nós estamos vivendo esse tempo, mas não é porque sempre foi ruim, né? Mas no nosso tempo hoje não está diferente. O nosso tempo hoje, o que nós estamos vendo? Muitas conspirações contra a santidade de Deus. Há uma delas, provação do aborto. Outra delas, a homossexualidade. Outra delas, que o banheiro de uma igreja ou de uma escola, o banheiro feminino, poderá ser usado por aquela pessoa que entende que ela é uma mulher. Uma conspiração contra a santidade de Deus. E isso suscita a ira de Deus. Aí a ira dele é santa, porque ele tem aversão ao pecado. Os governantes, eles conspiram de uma forma de corrupção. Eles estão todos ligados, eles parecem uma engrenagem, já perceberam? Parece uma engrenagem arquitetando coisas malignas, que você olha assim e fala assim, Deus, isso daí está suscitando a sua ira, Senhor, porque essa conspiração deles tem mentira, e a mentira, ela agride a sua santidade, Senhor. Isso que eles estão fazendo é buscando uma falsa justiça, Pai. Eles mentem, eles enganam, eles roubam. E é claro que Deus está vendo tudo isso. A ira de Deus, ela é justa. Deus não tolera a injustiça. A ira de Deus, ela é santa. Deus não tolera a impiedade, a imoralidade. A ira de Deus, ela é necessária. Diante de tantas coisas, atrocidades, mentiras, engano, corrupção, atentado contra a própria vida no útero. Diante de tudo isso, a ira de Deus, ela é necessária. Ela é justa. A ira de Deus é um atributo divino de Deus, porque é totalmente compatível com a sua natureza. Isto é a ira de Deus. Um atributo divino, santa, justa, necessária, pura. O que a ira de Deus não é
é uma fúria desgovernada. Essa fúria desgovernada é nossa. Muitas das vezes, quando a gente está no trânsito, tomamos fechada, aquela coisa, às vezes você está com pressa, e o trânsito engarrafado, aquela confusão. E às vezes você fica o quê? Irado. Irado e às vezes fala coisa que não deve. Essa ira é nossa e não de Deus. Deus não tem essa ira, essa fúria desenfreada. A ira de Deus não é um capricho, isso é coisa nossa. Às vezes nós estamos irados fazendo capricho com alguma coisa. Isso somos nós, que somos pecadores. Como diz Paulo, fracos, inimigos de Deus, rebeldes, pecadores. Deus não. A ira dele é divina. E nós estávamos ali, debaixo dessa ira. Pecadores, debaixo dessa ira santa. E o que o nosso Deus queria? Justiça. Diante de tanta coisa que estava acontecendo, Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 1, ele escreve para os pagãos. E ele fala assim, olha, vocês estão cometendo essas atrocidades de pecado, vocês são impiedosos, e essa impiedade de vocês está suscitando a ira do céu, de Deus. E ele fala com eles assim, olha, só há uma forma de salvação. Crer em Jesus Cristo. No capítulo 2, você encontra ali os judeus que eram extremamente legalistas e religiosos e criam que estavam sendo salvos pelas obras, pela circuncisão. Paulo chega no capítulo 2 e fala com os judeus, não, vocês não serão salvos pelas obras. Vocês não serão salvos pela circuncisão. Vocês serão salvos apenas por intermédio de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que morreu na cruz para a justificação. No capítulo 3, ele descorre essa justificação. E no capítulo 4, ele pega como exemplo Abraão, pai da fé, e Davi, rei de Israel. Para falar assim, ó, os dois estavam no Antigo Testamento, mas os dois foram justificados pela fé, e não por obras, e nem pela circuncisão. Aí ele chega no capítulo 5 e fala conosco, já que nós fomos justificados por essa obra de Jesus Cristo, nós temos agora a paz com Deus, porque nós éramos inimigo dele. E no capítulo 2 ele fala assim, olha, essa morte na cruz nos dá acesso a Deus. Queridos, nós não tínhamos acesso a Deus. No Antigo Testamento, como era feito? Você pegava um animal, levava até o sumo sacerdote derramava o sangue desse animal e os seus pecados eram perdoados. Uma vez por ano, esse sumo sacerdote pegava um animal, pegava o sangue desse animal, entrava num lugar chamado Santíssimo Lugar, ali tinha o tabernáculo, ele entrava nesse Santíssimo Lugar, pegava esse sangue que ele derramou, desse animal inocente, e aspergia o sangue desse animal inocente sobre a tampa do tabernáculo. Dentro do tabernáculo estavam as leis, os 10 mandamentos. No dia que Jesus Cristo morreu na cruz, esse lugar chamado Santíssimo Lugar, ele tinha um véu. Esse véu, ele foi rasgado de alto a baixo. Que significa o quê? Que nós temos acesso agora a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 4, fala assim, nunca foi por sangue de animais que obtiveram o perdão de pecados. Nunca foi. Sempre foi por Jesus Cristo. Antes, no Antigo Testamento, e agora, sempre foi
pelo que Jesus fez na cruz. Deus aguardava com paciência e longanimidade o dia que Jesus Cristo iria chegar, morrer na cruz, para perdão dos pecados dessas pessoas que eram tementes a Deus, fiéis a Deus, e que levavam animais ali, cumprindo o ritual para a purificação do seu pecado. Mas o pecado deles só foram perdoados quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz. O sangue de Jesus, propiciação do nosso pecado. Tinha que acontecer a justiça. E Jesus Cristo derramou o sangue dele para que nós fôssemos perdoados e a ira de Deus fosse aplacada. Precisava-se de acontecer a justiça, não precisava? Porque senão ninguém aqui ia ser justificado. Então Jesus Cristo, ele como inocente, ele chega, faz o sacrifício. E com o sacrifício dele, a nossa vida hoje é de plena liberdade, de achegar a Deus e clamar por perdão. Nós fazemos isso o dia inteiro, o tempo todo. Nós estamos conversando com Deus. Paramos alguns minutos ali para fazer algumas orações que são específicas. Mas o tempo inteiro, o coração do cristão está ligado ao Pai, em oração, em clamor. Hoje, o que nós precisamos é obter a santificação, que é acesso ao Pai. Justificados, já fomos. Fomos justificados pelo que Jesus Cristo fez. A nossa caminhada agora é uma caminhada de santificação. Algumas vezes, o que acontece conosco? Passa o dia, aí você fala assim, aí você vai orar, agradecer a Deus, aí você fala assim, até que hoje eu não pequei. Hoje eu não roubei, hoje eu não matei, eu não desejei nada do próximo. Eu fui até bom, dei carona para uma pessoa, devolvi o troco para o outro lá que queria me dar o troco errado. Eu estou crente mesmo. Dirigi bem no trânsito e tal, estou tranquilo. Errado. Nosso pecado não está apenas nos nossos atos e nas nossas ações. O nosso pecado, ele está na inclinação do nosso coração. Nós somos inclinados a pecar. Então, quando você chega no final do dia e você pensa que o seu dia tem esse fechamento positivo, ele está errado. Possivelmente foi o dia que você mais pecou. Foi o dia que você menos buscou a presença de Deus. Foi o dia das más respostas, das grosserias. Foi o dia que você menos exerceu o amor de Cristo. Por quê? Porque o nosso coração ele está inclinado a pecar. Quando nós temos esse acesso ao Pai, o acesso a Ele é dizer, Senhor, eu pequei. Eu pequei, ó Deus, porque eu não exerci um amor sacrificial ao próximo, abnegado, construtivo, produtivo. Não. Eu olhei para aquele pecador, eu olhei para aquela pessoa, e eu quis dizer que ela era uma pessoa folgada. Ela não merecia que eu cuidasse dela. Queridos, quantas são as vezes que nós mesmos julgamos, condenamos e damos ascendência para alguém? Às vezes a pessoa chega perto da gente e pede alguma coisa, e de cara a gente fala assim, não, esse folgado está pedindo isso? Essa pessoa precisa dar um jeito na vida dela. Está me pedindo dinheiro, ele precisa arrumar um emprego. De novo, essa pessoa está passando por uma necessidade. Ele precisa dar um jeito na vida dele. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que para nós sermos reconhecidos como os discípulos de Jesus, nós precisamos exercer um amor que ele é abnegado. Se a pessoa te pediu e você tem a condição, ajude-o
oriente, ande com ele, suporte. É difícil? Bastante. Bastante, porque nós temos um senso de justiça que nós condenamos. Nós condenamos aquela situação que a pessoa está passando. Chamamos ele de folgado, falamos que ele não toma um jeito na vida, que ele não resolve a vida dele, que ele não abandona as práticas de pecado dele, que ele não dá um jeito de aceitar Jesus, que ele não vira crente. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós, do amor que nós temos para com o outro, ele é piedoso. Os impiedosos do capítulo 1 foi condenado por Paulo. E o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser piedosos e generosos. Não é fácil ser piedoso, menos ainda generoso. Porque nós julgamos a pessoa de acordo com o nosso entendimento e o mérito da pessoa. Sendo que a Bíblia não fala nada sobre isso. O que a Bíblia está falando é que o amor que nós temos com o próximo, ele é abnegado. Você não está preso a nada que existe aqui nessa vida. Nada. Esse amor, ele tem que ser construtivo. Você anda junto com a pessoa, clamando a Deus para que, se ela tem um vício, que ela seja liberta. E no que eu posso ajudar essa pessoa para que ela seja livre dessa opressão de pecado que ela carrega. É um amor que constrói junto com a pessoa. Provavelmente a pessoa não teve o entendimento ainda da salvação. Mas a nós compete apenas estender a mão e ajudá-la. Amor abnegado, construtivo. Amor sacrificial. Então nós temos motivo de sobra. E louvado seja Deus que hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus para clamar o perdão de pecados. Esse acesso era negado antes. Só o sumo sacerdote entrava. Hoje, nós estamos autorizados a chegar e clamar diante de Deus o que temos feito, que tem ferido a santidade de Deus. Como tem sido a inclinação do meu coração para pecar. Muitas são as vezes, isso acontece muito com pai e mãe, né? Esse relacionamento de pai e mãe que às vezes chega, corrige o filho de qualquer jeito, bate de qualquer jeito, grita, puxa o cabelo, belisca, puxa, bate, resolve. Aí depois arrepende, fala assim, nossa, eu agi de forma errada. Não é assim que corrige. Aí, para amenizar a situação, traz um chocolate para o filho. Isso não é correção e não é arrependimento. Se você observou diante a Bíblia, se você está sentindo essa falta de paz dentro do seu coração, é necessário você orar ao Senhor. Às vezes, seu coração está com essa angústia, esse peso todo, e o Espírito Santo te falando aonde você errou, aonde você pecou, aonde você tem que corrigir, e você só vai empurrando e entulhando. Entulhando com um chocolate, entulhando com uma roupa, entulhando com um serviço que você presta para a pessoa, entulhando com um abraço, entulhando com um serviço, com um sorriso. Você vai entulhando. Mas para Deus não houve arrependimento de pecado e nem conserto com o próximo. Só vai haver arrependimento quando você chegar diante do seu filho e falar assim, filho, eu errei, realmente. Eu suscitei a sua ira e a Bíblia diz que eu não devo fazer isso. Eu corrigi você de acordo com a minha ira e com o meu senso de justiça própria. Eu nem ouvi o que você tinha para falar. Mas eu peço você que me perdoe. Mas agora vem a correção. E a correção, ela é com a palavra de Deus. Então você senta, você ensina a palavra.
Você mostra para ele que quem mente é filho do diabo. Ele não pode mentir. Você ensina para ele que não pode enganar. Não pode roubar às escondidas em casa. Você ensina seu filho a viver uma vida digna diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus. Não é fácil, não. Mas, quando você tenta passar pano, né? E não pede perdão pelas coisas que você faz, você não está em paz com Deus, mas você está em pecado. E o Espírito Santo fica o tempo inteiro falando com a gente. Conserta, pede perdão. E o que dizer da imoralidade sexual? Às vezes está aí num namoro que não é santo diante de Deus, ou no casamento, casado, mas a sexualidade está em pecado. Às vezes essa sexualidade está em pecado, a sua vida não condiz com o que a Bíblia diz. Então hoje nós temos acesso ao trono da graça. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de mudar a sua conduta. Você já foi justificado, salvo, mas nós precisamos ser santificados. Hoje é o dia da santificação. Nós vamos participar do corpo de Cristo, que não seja indignamente, para não ficarmos fracos, doentes, inimigos de Deus, que possamos verdadeiramente fazer uma análise e falar: Senhor, eu estou pecando contra o Senhor mesmo, estou pecando nessa área, estou pecando nessa e nessa, estou fazendo aquilo que agride a sua santidade, estou concordando com coisas que o Senhor condena, estou tendo uma vida totalmente contrária à tua palavra. Nós somos livres e libertos quando nós estudamos a Bíblia. João 17,7 fala assim: olha, vocês serão santificados pela palavra. E às vezes nós estamos lendo, estamos vivendo uma vida de qualquer jeito, nós estamos em pecado. A nossa conduta está errada. Por que precisamos avaliar a nossa salvação? Porque uma vida íntegra diante de Deus é o fruto que reflete que verdadeiramente ela está justificado. Às vezes a pessoa fala: eu já sou salvo já, eu tenho certeza da minha salvação. Tem certeza da salvação? Tenho. Mas quando você percebe a forma dessa pessoa caminhar, é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa que não lê a palavra, não ora, não busca o nosso Senhor. Então, a conduta dessa pessoa mostra que ela não teve participação na salvação de Cristo. Hoje, nós estamos sendo santificados e aguardamos o grande dia da volta de Jesus Cristo. Nós aguardamos essa volta como? Firmes, não abalados. Firmes e não com medo. Firmes e não incrédulos. Nós aguardamos a volta do nosso Senhor com a esperança da glória, uma esperança triunfante, uma esperança que confia no que Deus falou, de que Ele está voltando e que nós seremos glorificados e que nós estaremos morando com Ele eternamente. A esperança do cristão é passar a eternidade com Deus, com Jesus, num lugar onde não habita a injustiça, num lugar que Ele está preparando, que não tem dor, não tem choro. Essa é a nossa esperança. Nós estamos firmes nessa gloriosa esperança de que o nosso Jesus Cristo está voltando. Nós sabemos que a morte não é o fim. Morremos aqui e abrimos os olhos diante de Jesus Cristo. Essa é a esperança do cristão. A glória do porvir. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver todos os dias na graça, nos santificando, para esperar esse grande dia. Queridos, eu quero fazer uma leitura aqui,
para a gente terminar. Vamos ler Romanos 1? Vamos ler aqui. Essa leitura ela está no exercício do PG, né? Então, é bom a gente fazê-la também. Capítulo 1, no versículo 18, diz assim, olha, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprem a verdade pela injustiça. A partir do 22 agora. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Logo depois, muda a página, no capítulo 3. Essa era a situação da humanidade aqui, quando Paulo escreveu. E ele fala, para todos esses aqui, só tem uma forma de serem salvos, só tem uma forma de conseguir a paz com Deus. Porque Paulo fala aqui, nós suscitamos a ira de Deus. E ele explica isso no capítulo 3, versículo 22. Olha. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Esse versículo 25, ele está falando muitas coisas, mas uma delas é que os pecados até Jesus Cristo foram perdoados no dia que Jesus pagou o preço na cruz. Não foi de graça. Redenção é o preço que Jesus pagou na cruz para que fôssemos salvos. Algumas teologias
tem uma forma de falar que o preço foi pago a Satanás. Isso é mentira. A Bíblia não fala nada sobre isso. O preço foi pago ao próprio Deus. Porque aqui fala, olha, ele fala que aquele que é justiça, ele é justo e justificador, então o preço foi pago para ele mesmo. Por isso que diante dele ele nos declara justos. O preço que Jesus pagou para que pudéssemos ser declarados justos foi pago para Jesus Cristo, para aplacar a sua ira. Isso que Paulo está falando aqui. 1 João, capítulo 2, se quiserem abrir, se não, né, o Rafael deve colocar aqui. 1 João, capítulo 2. Antes do 2, vamos ler o 10, porque ele é tipo uma continuação, né, aqui. Olha lá o 10. O 10 do capítulo 1. Vamos começar. Capítulo 1, versículo 10. Fica mais fácil de entender assim. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite,